A aula hoje vai ser em formato de vídeo, tá? Referente ao processo de execução e planejamento das aulas de ginástica artística. Nós conversamos bastante sobre o que realizar, com quem realizar, em termos das diversas idades, faixas etárias. E vamos hoje, então, entender um pouco como funciona a aplicabilidade e as sequências pedagógicas. Como comentamos anteriormente, na ginástica, nós falamos sequências pedagógicas, não metodologias de ensino. É uma visão diferente quando nós partimos para o aspecto mais pedagógico. Então, relembrando que na ginástica artística masculina nós temos 6 aparelhos: o solo, argolas, salto sobre o cavalo, cavalo com alças, barras paralelas e as barras fixas. Esses 6 aparelhos existem sequências adequadas para a realização de especificidades em cada um deles, mas lembre dos fundamentos que são a base. E o foco inicial e principal é o solo, em que no solo eu realizo as diversas variações dentro de cada um dos aparelhos. Já no feminino nós temos quatro aparelhos: o solo, salto sobre o cavalo, trave de equilíbrio, barras paralelas. Na verdade, barras assimétricas, tá, gente? Que foi um erro. Barras paralelas no masculino e barras assimétricas no feminino, tá? A aula que eu vou postar no AVA vai ser com o nomezinho correto, tá bom? Mas lembra que é barras assimétricas. Então, quando planejamos uma aula de ginástica, dentro desse contexto de iniciação com a ginástica lúdica, eu sempre inicio com trabalhos de aquecimento. Aquecimentos que vão proporcionar tanto a estimulação fisiológica do indivíduo, como a liberação de sinóvio na articulação, ativação circulatória e, consequentemente, prevenção de tensões, distensões em cima do exercício em si. Então, exemplos de possibilidades: corridas diversas, quando for com a criança, podemos variar. Corrida com o pé só, com os dois pés, pulando sobre os arcos, os bambolês, os diversos saltitos, as diversas atividades lúdicas, né? O aquecimento ele é fundamental para que, para que possamos realizar a execução que objetivamos para esse dia. Em seguida, nós dividimos os tipos de treinamento. Como já conversamos bastante, a flexibilidade é fundamental, flexibilidade e força para a ginástica artística. Então, em geral, existe um treinamento muito específico para a flexibilidade, para que haja essa ampliação dos movimentos e essa estética associada. E também lembrando que eu tenho muitos movimentos complexos em que a flexibilidade vai ser fundamental. Então, eu tenho que lembrar também que eu preciso ter um músculo não somente forte, mas também alongado. Essa combinação é fundamental, tanto para o esporte quanto para a saúde. Então, as principais articulações: escapulohumeral, que envolve o ombro, e a coxo-femoral, que é a região próxima ao osso do fêmur e quadril, tá? Então, exercícios iniciais para a flexibilidade acompanham sempre um segundo momento logo após o aquecimento. É um padrão bem comum, tá? E exercícios de forças podem ser feitos de maneira mais leve, logicamente intensificados numa fase posterior. Numa terceira fase, eu já implemento a utilização dos diversos aparelhos. Quando eu vou montar a minha periodização, meu ciclo anual ou semestral, eu tenho que trabalhar as especificidades dentro do esporte de alto rendimento de cada um dos aparelhos, tendo estes 6 masculinos e estes 4 femininos. Então, a teoria de Legge, que conversamos na semana retrasada, a teoria de Galahu nos dá essa condição de entender os padrões e as funções específicas para crianças e adolescentes, né? Então, essa é a ideia fundamental de entendimento. Eu tenho aquecimento geral ou específico, eu tenho a flexibilidade, especialmente coxa femoral, escápula humeral, e eu tenho o específico técnico. Isso aqui é o treinamento técnico, não é o treinamento físico. Isso aqui é o treinamento técnico. Então, essa é a ideia geral que nós fazemos, que eu posso usar um específico ou combinação de alguns aparelhos, tá? Então, em geral, o processo de aula envolve essa ordem: mobilidade, inicialmente, que eu tenho que trabalhar para que desenvolva essa estimulação no ginasta, os diversos métodos e tipos de aquecimentos possíveis, o treinamento técnico em seguida, que eu sempre começo com um treinamento de flexibilidade, tá? O físico, observe que eu coloquei um asterisco. Esse físico ele pode ser feito no horário alternado, não necessariamente logo após o técnico, tá? O treinamento físico seria treinamento de força, musculação, treinamento de resistência,
em que o atleta realizaria não dentro do aparelho ou da modalidade, mas sim dentro do aspecto mais de eh, força pura de fato, tá bom? Então, após o técnico, podemos fazer o trabalho de musculação, como eu comentei, ou se preferir deixar por um outro horário, como por exemplo, treino de tarde, fazer à noite, dar um intervalo significativo para que haja uma boa realização do treinamento físico, tá? Crianças devem sim ser aconselhadas a fazer o treinamento de força, como já comentamos, peso corporal, os trabalhos lúdicos devem sim ser implementados e seguem esse mesmo padrão na criança e no adulto, mudando logicamente a forma pedagógica no trato com os indivíduos. Dentro dos aspectos principais e fundamentais da ginástica, o core abdominal é fundamental. Core e glúteos fortalecidos, o psoas alongado. Psoas, para quem não lembra, é o músculo que fica na região do quadril. E no movimento que o atleta, ou que nós fazemos para realizar a ponte, ou para realizar um movimento de reversão, um salto de costas, por exemplo, o psoas ele é alongado para realizar a realização desse movimento. Então, são os principais músculos que são ativados e trabalhados dentro do contexto esportivo. Tá? Então, além da flexibilidade, da força, da preparação física, ou de resistência e potência é fundamental. A potência para que o salto seja com a altura adequada, a velocidade para que tenha uma corrida consistente. Então, observe quantas valências são treinadas na ginástica. Por isso que ela é uma das modalidades mais amplas em termos de capacidades físico-motoras, ou capacidades motoras desses indivíduos, e que eu tenho diversas valências treinadas em diversos momentos também. Tá? Então, primeira fase desse planejamento, dessa periodização, tendo por base que eu estou no início do treinamento, eu devo ter bastante atenção naquela forma generalista, como comentamos lá na criança de 5, 6 anos. Isso aqui é só recapitulando. E afunilando esse processo para trabalhos específicos de força, flexibilidade e resistência, que são os padrões básicos da ginástica. Tá? O técnico voltado para o exercício isolado, como por exemplo a musculação, a articulação é, patelar ou alguma outra, trabalhando bem o fortalecimento muscular, e movimentos novos a serem aprendidos ou movimentos conhecidos a serem aprimorados. É a teoria genética, desculpa, que explica bastante isso, tá? Que a gente ensina para a criança tendo por base o padrão motor que ela já desempenha, que ela já apresenta, que eu expliquei também na semana retrasada, tá bom? A segunda fase, por exemplo, eu já trabalho a preparação física, tendo por base que esse aluno já está na faixa de 9, 10 anos, ou até mesmo 10, 11 anos, já está na iniciação esportiva de fato, né? Então, um exemplo aqui embaixo. Podemos citar um grande trabalho de força na musculatura da cintura escapular para um ginasta que deverá incluir um crucifixo, que é aquele movimento em que o ginasta fica nas argolas com os braços afastados, formando um ângulo de 90 graus com o tronco. Em uma série de argola ou um trabalho de potência muscular dos membros inferiores quando o ginasta com rendimento fraco nas provas de solo e de salto. É um trabalho específico em cima da necessidade ou da carência desse ginasta que entra no aspecto de avaliar, compreender a necessidade e melhorar aquela valência. Tá? Terceira fase, preparação física já deverá ter sido trabalhada de modo eficiente, perdendo, portanto, importância em relação às fases anteriores. Aqui eu já tenho um treinamento técnico mais enxuto, mais rebuscado, com maior dominância desse atleta. Então, observe que sempre é esse padrão de geral para o específico, de amplo para o pontual, em que eu tenho aqui já uma condição mais autônoma do atleta de realizar a sua função, tá bom? E as variações, alguns treinadores dividem os aparelhos pelos dias de treinamento na semana. Outros impõem o trabalho de todos, isso vai variar bastante. Outros ainda dividem os treinamentos em 2 períodos, manhã e tarde. Então, como eu vou organizar o meu treinamento com os aparelhos, isso vai ser muito específico de cada atleta. Você tem que sentir para perceber esses limites fisiológicos e psicológicos do atleta também. Não há uma descrição na literatura que aponte qual a melhor ordem de ensino. O que se fala e se tem noção é que o solo é o inicial, logicamente, mas após o solo, qual deveria vir primeiro? Isso é muito relativo, tá? Então, alguns exemplos na iniciação esportiva. Então, esses aqui são os movimentos básicos que todos vão fazer, alguns, logicamente, a maioria daqui acho que não iremos fazer somente o
peixe. O peixe, mas todos os outros. A gente vai treinar na nossa aula prática. São os movimentos básicos na técnica da ginástica artística. A vela, avião, eu já comentei inclusive sobre esses movimentos em aulas anteriores, tá bom? Exemplo aqui, a vela, como pode observar, isso aqui é a core abdominal total na realização, somente o tronco e a força do abdômen quem sustenta essas pernas nessa posição, que é o chamado movimento de vela, que é muito comum na iniciação. Eu posso colocar as mãos aqui nas costas e aos poucos eu tiro e sustento somente na força do core. O rolamento. Esse rolamento é um rolamento que é feito frontal, grupado, com os joelhos próximos do peito, em que o aluno encosta o queixo no peito e executa esse rolar sobre o seu próprio corpo. Tá bom? É um básico também da ginástica do fundamento. Aqui é o avião comum, já em outras modalidades. Tem extensão de uma perna, extensão da outra, os braços podem ficar para frente ou para os lados, similar a um avião, que é uma técnica de equilíbrio. Tá? Maneira de ensinar o rolamento frontal. Eu posso fazer dessa forma em um banco suíço para facilitar o aprendizado da criança ou até mesmo do adolescente ou adulto com medo, para que a criança ou o adulto perceba de maneira mais fácil. Eu posso fazer o carrinho que você vai empurrando o colega e ajudando ele a fazer esse impulso do giro, ou aqui de uma maneira mais avançada, ele entra no movimento grupado e na fase final o professor auxilia a levantar o aluno. As diversas formas de ensinar o rolamento frontal, tá? A estrela é esse movimento em que eu entro lateralmente e faço uma mão, chão, depois a outra e vou tirando meus pés, executando o chamado movimento de estrela, que é muito comum na capoeira, o AU na capoeira, que também é bastante utilizado. O espacate é esse que eu tenho um afastamento das pernas, antero-posterior no caso. Esse é o espacate muito comum na ginástica, especialmente a feminina, em que compõe a coreografia do movimento das ginásticas de solo, que a atleta dá um salto, pega a potência e executa o movimento, realizando essa amplitude, como podem observar, de 180 graus. A ginástica rítmica, essa amplitude aumenta ainda mais, ultrapassando esses 180, tá bom? Começamos a observar as diversas variações da biomecânica, como já comentamos também em aulas anteriores. Simone Biles, a perfeição que não cabe num 10. Com técnica e força física, a americana Simone Biles muda o curso do esporte e leva as acrobacias ao grau inédito de dificuldade. Aquilo que a gente viu conversando que durante os diversos anos de mudanças da biomecânica do esporte, a ginástica ela vem apontando essas diversas execuções mais complexas, mais modernas, como a Daiane dos Santos criou o duplo twist carpado. Simone Biles não foi diferente. Uma atleta de 1,45 m, 19 anos, e é a maior atleta de todos os tempos dentro do contexto de ginástica artística feminina. Então, observe que ela tem 1,45 m. Como já comentamos também, o somatotipo dela foi adequado para o esporte. Não foi o esporte que a fez manter nessa altura. Né? Ela é mesomorfa, é extremamente adequada. Se ela é mesomorfa, ela tem bastante força, bastante massa muscular, consequentemente consegue saltar mais alto, também ter mais força para a realização dos movimentos. Então, quanto mais difícil vai se tornando essa modalidade, melhor esses saltos, as outras atletas também buscam essas diversas perfeições. E esse é o salto que é o padrão da Simone Biles, executado por ela. Observem que eu tenho um movimento de corrida, que é o salto sobre a mesa ou sobre o cavalo, que eu tenho a entrada, observe que ela entra aqui na estrela, dá um giro no ar, entra de costas, faz um mortal, dá 2 giros e meio no ar, duas piruetas e meia no ar e cai de frente, de costas para o aparelho. Tá? Que é um exemplo em que eu tenho um movimento extremamente complexo, que na sequência pedagógica alguns teóricos apontam que onde começa e onde termina o movimento é uma unidade, na verdade. A gente quebra o movimento para ensinar melhor, pelo método sintético. Mas é um movimento único aqui, com começo e fim. Mas os outros não se tem uma ideia. O giro não começa aqui. Eu tenho que ter esse impulso para que eu tenha uma boa execução. Pisar no trampolim, empurrar a mesa para cima e dar esses 2 giros e meio no ar. Tá? E os diversos tipos de execuções. Aqui é um exemplo, como vocês vão observar, o mortal para frente.
Esse mortal é completamente estendido, logicamente, mas como é que eu ensino isso? Observe que é o padrão do rolamento. É como rolar, é como rolamento frontal. Por isso que lá na iniciação, na criança, eu ensino o rolamento, para que ele vá aprendendo e consiga lá na frente, depois de um processo longo, realizar um mortal para frente, por exemplo. Tá? Aqui é um outro, que é o balanço, nas barras paralelas. Essas são as barras paralelas masculinas. E aqui eu tenho pêndulos. Um aparelho em que o movimento pendular ele é muito utilizado. Então, eu observe que eu tenho que ter uma extensão completa dos cotovelos. Eu tenho que ter, logicamente, uma ativação escapulohumeral, como já comentamos também. Eu tenho esse movimento de balanço corporal core extremamente ativado e o pé em ponta também, como já conversei com vocês em outros momentos. Tá? Balanço na argola, observem que é um padrão bem similar. Logicamente aqui muda o eixo de rotação, agora é nas mãos, né? E ele executa aqui um balanço para ir adaptando-se ao movimento da barra assimétrica. Salto sobre a mesa, observe como é interessante. Pula no trampolim, sobe em cima da mesa e cai. Aqui eu começo o trabalho dessa forma, adaptando até que ele tenha condições de fazer um mortal ou até mesmo um simples rolamento sobre a mesa. Um padrão bem similar. O rolamento ele é muito utilizado porque dessa ideia ampla, como por exemplo, você ensina o rolamento no solo e consegue transpor para a mesa sem o menor problema. Super fácil. Reversão, que já é um pouco mais complicado, que eu tenho chamado flick-flack, a retaguarda. O flick-flack é esse movimento em que o atleta, o aluno, dá um salto, observa que ele dá uma pequena flexão no joelho e empurra o seu tronco para trás, realizando uma hiperextensão lombar e à medida que as mãos tocam no chão, rapidamente empurram e o corpo para em pé novamente. Aqui é o movimento já completo. Na prática, nós iremos fazê-lo quebrado para perceber especialmente a entrada do movimento. Tá? Aqui é o passo a passo do flick-flack. Observe, tem o ponto 0, ponto 1, a flexão para dar realmente a força, a potência. E aqui eu tenho um arco muito ampliado, em que ele se joga para trás, levando as mãos. Então, observe que eu tenho que ter uma flexibilidade adequada para conduzir este movimento. Tá? Trabalhando flick-flack. Isso daqui nós iremos fazer no colchonete, na universidade. Tá? Esse se jogar para trás é o momento que que a criança vai perdendo medo e vai ter a noção espacial do seu próprio corpo. Tá? E, de maneira mais avançada, o professor pode pegar as cortes na perna e auxiliar para essa criança que está em fase de adaptação, em fase de formação. Eu auxilio esse movimento até que a criança aos poucos consiga ir fazendo sozinho, tá? Inicialmente no começo do trabalho. Aqui vocês encontram um colchão, eu até já comentei com vocês sobre esse colchão, que ele auxilia também nessa experimentação do movimento. Aqui é um outro tipo de ação em que você vai estimulando da maneira, né, sintética, que posição o corpo tem que ficar. Aí a criança vai se adaptando de colocar o quadril bem alto para fazer bem esse arco e os braços irem em direção ao chão e conseguir tocar no chão e logo retornar a encostar os pés e ficar em pé. Então eu estou quebrando o movimento de diversas formas, tá bom? Então o ensino, as sequências pedagógicas, o que ensinar primeiro, o que vem primeiro, o que vem por último, qual é a melhor ordem. Na prática, eu vou ensinar uma delas que é baseado em Flegger, mas existem outras. Aqui, esse simples movimento, observem que é o sintético do flick-flack. Também no mortal para trás, tá? Em que o aluno observa que ele vai caindo, joga seu corpo, percebe o seu peso, percebe a velocidade, começa a ter a boa e velha coragem de um salto desse a ser realizado, tá bom? Quebrando o movimento também, observa que ele dá esse impulso e joga o tronco para cima. Isso já é a quebra de movimento, observa que o impulso que ele dá, espera, agora, joga o corpo para cima, que é justamente o que ele tem que fazer no meio do movimento do flick-flack. Ele tem que empurrar o chão, jogando o corpo para cima e para trás para conseguir finalizar o movimento. Então, observem que quando a gente vê quebrado, é mais simples. Isso não é ensinado em uma, duas aulas. É uma sequência
ampla, como vocês observaram, naquelas pedagogias lá do COB que estudamos na semana anterior, antes do workshop. E o movimento completo, tá? Completo sendo realizado com os padrões sintéticos agora juntos formando global, ou movimento global, tá? Esse é o movimento que, já mudando de solo agora para aparelho, o chamado balanço, né? Esse é o balanço que ele executa agora, sobe e dá a volta ao mundo. A volta ao mundo é esse giro completo que o atleta dá, tá? Esse balanço é muito comum, é muito similar àquele balanço do CrossFit, né? Não o balanço, o Muscle Up, eu acho que é o nome, né? Então, observe como é um padrão bem similar, tá? Bombada ginástica artística. E a volta ao mundo é esse movimento completo, em que ele pega esse balanço para dar impulso, joga o corpo, o quadril empurra o quadril com o quadril a barra, aí empurrou e jogou, pegando velocidade, tá bom? Então, aonde começa e onde termina esse movimento? Logicamente que alguns autores apontam que é um movimento tão complexo que começo, meio e fim ficam com limites não determinados, tá? Esse é um outro bem interessante. Observe a combinação de movimentos. É um giro que ela dá, um mortal, né, na verdade, para frente, com um avião. Olha a complexidade desse movimento, dessa combinação. Ela faz um giro com um movimento de equilíbrio, tá? Então, quebrando cada um desses movimentos, você consegue alcançar esse rendimento exacerbado no esporte de alto rendimento, tá? Aqui, novamente, para treinar já o flick-flack, o salto sobre a mesa, os trabalhos de mortais, logo depois que tem ensinado rolamento, depois que tem ensinado parada de mão, eu já parto para essa complexidade, sempre quebrando o movimento para ou até mesmo a saída da trave no feminino, certo? E esse que é um dos mais primordiais, aqui é o salto da Simone Biles, né? Observa que ela entra no movimento de lado e já para de costas para fazer o flick-flack. Olha logo no início. Agora, essa rodada, ou rodando aqui também, devemos ver na prática com mais calma, que é diferente da estrela. A estrela, eu entro de lado e caio de lado. Na rodada, ela entra de lado e cai de frente para onde ela estava. Então, se você conseguiu ver aí, agora caiu de frente e começou o flip-flack. E fez as piruetas. Então, começamos a entender que é um movimento complexo, que exige, logicamente, conhecimento de segurança, mas que eu tenho sequências e observações e processos pedagógicos que podem ser ensinados com segurança máxima, tá? E aí eu vou tendo as diversos componentes técnicos e artísticos, giro sobre o seu próprio corpo, esse eixo, esse pivô chamado, ela tem a flexibilidade ampliada, observem, e dá esse combinado de giros apontando uma exigência no feminino, tá? Ah, cavalo com alças, que aqui eu tenho muita coordenação realizada. Esse trabalho ele é feito muito no solo, ele é feito em um aparato bem interessante, que é uma espécie de pneu pendurado, e a criança coloca as pernas nesse pneu e vai girando, o pneu suspenso, como se fosse um balanço. A criança vai girando até que ela aprenda a ter esse padrão de movimento. Observe quanta força e quanta resistência eu preciso sem tocar o cavalo. Tá? Então, em cima de tudo isso, chama a atenção agora para a primeira avaliação parcial. A primeira avaliação parcial consiste na explicação, na exemplificação dos métodos de ensino. Então, existe no CA de Educação Física um capítulo específico de um livro em que vocês irão inicialmente formar grupos de 5, vão agora colocar o nome do grupo de 5 alunos no WhatsApp, para que eu possa pegar, e quando for na quarta-feira, ou até mesmo no final do dia, eu já envio para vocês qual é a sequência, o autor que vocês irão montar esse PowerPoint. É um PowerPoint que tem que ser simples, onde vocês irão explicar o método. Vamos supor, eu tenho Leguê, eu tenho
diversos outros autores. Eu tenho padrão básico de movimento, é, eu tenho um modelo biomecânico, eu tenho um modelo anatômico, eu tenho diversos autores que teorizaram sobre como ensinar ginástica. Então, cada grupo vai trazer e apresentar um desses modelos na próxima aula virtualizada, que é na segunda-feira, tá bom? Então, esse trabalho, bem aqui no cronograma de vocês, tem essa informação, que é o cronograma de vocês, tá? No cronograma de vocês tem essa orientação. O material é, vocês vão tirar um xerox do capítulo Fundamento de Ginástica Artística, da página 37 a 58. Isso daqui está lá no site de Educação Física. O livro é esse, né, como já comentei. E o título é Vendo a Ginástica Artística, certo? Esse é o título do livro e o capítulo é Fundamentos da Ginástica Artística. Material, uma apresentação no PowerPoint. Vocês vão criar uma apresentação via PowerPoint, tá bom? E lembre dessas aulas porque depois vai ter plano de aula para ser realizado. Enfim, essa é a primeira avaliação parcial de vocês. O material está todo aqui no cronograma explicado, tá bom? Estamos seguindo o cronograma tal qual ele está aqui apresentado. Isso daqui é o que eu apresentei para vocês hoje. Quarta-feira teremos a nossa prática e na segunda nós teremos a nossa primeira avaliação parcial que vocês irão apresentar via Meet, tá bom? Grupo de 5, no máximo 6, não tem problema. Se organizem, se dividam e enviem esse material, esses nomes pelo WhatsApp, ok? Qualquer dúvida, gente, entre em contato comigo, tá bom? E na quarta-feira, na nossa aula prática, que vai acontecer na Unifor, na sala multifuncional, lá no ginásio poliesportivo, eu posso auxiliá-los a explicar um pouco melhor, caso tenha alguma dúvida. Caso não, mandem mensagem no meu privado que eu auxilio se for preciso, tá bom? Então, vocês devem ir na Unifor essa semana, se não forem amanhã, na quarta, e já podem pegar esse capítulo que vai estar anunciado de Educação Física, que fica, eu acho, no bloco S ou P, não lembro agora, tá bom? Ok, gente? Então, grande abraço a todos. Qualquer dúvida, entre em contato e estou à disposição, tá bom? Tchau, tchau.